Torcedor tricolor, presta atenção nisso porque o cenário da Libertadores acabou de ficar muito interessante para o Fluminense. Depois de garantir a classificação para as quartas de final, o Flu agora já sabe quem terá pela frente. É o Platense. Mas o que realmente chama a atenção não é apenas o próximo adversário. Quando a gente olha para o chaveamento, para o momento do Fluminense e principalmente para o que pode acontecer depois dessas quartas, começa a surgir uma possibilidade que talvez poucos torcedores estivessem imaginando algumas semanas atrás. Dá para sonhar grande nessa Libertadores? Hoje eu vou mostrar o caminho que está diante do Fluminense, explicar quem é esse Platense, revelar alguns detalhes curiosos sobre o adversário e principalmente mostrar por que essas quartas podem representar uma oportunidade gigantesca para o tricolor. Mas existe uma armadilha nesse confronto que o Fluminense simplesmente não pode ignorar. Então fica comigo até o final. E já comenta aqui embaixo. Até onde você acredita que esse Fluminense pode chegar na Libertadores? Quartas? Semifinal? Final? Quero ver o nível de confiança da torcida. Primeiro precisamos colocar as coisas em perspectiva. O Fluminense está novamente entre os 8 melhores times da América. E quando começa a fase de quartas de final da Libertadores, não existe mais jogo tranquilo. Um erro pode acabar com uma temporada. Uma noite inspirada pode colocar um clube muito perto da decisão. E agora o próximo obstáculo tricolor tem nome: Platense. O time argentino avançou e será o adversário do Fluminense nas quartas. E provavelmente muitos torcedores olharam para esse confronto e tiveram exatamente a mesma reação. Dentre os adversários possíveis, dava para ser muito pior. E realmente dava. Só que existe uma diferença gigantesca entre reconhecer que o confronto é acessível e tratar a classificação como garantida. Agora chegamos à parte que realmente deixa essa história interessante. Vamos imaginar que o Fluminense faça o seu trabalho e elimine o Platense. O tricolor estará a apenas 2 jogos de uma final de Libertadores. E é aqui que olhar para o chaveamento começa a mexer com a cabeça do torcedor. Porque não estamos mais falando de uma campanha distante. Estamos falando de um time entrando entre os 4 melhores da América. Uma semifinal. 180 minutos. E uma possibilidade real de chegar novamente à maior decisão do continente. É por isso que esse confronto contra o Platense pode representar muito mais do que simplesmente uma vaga. Pode ser a porta de entrada para algo muito maior. E existe outro fator importante. O ambiente do Fluminense mudou. O time vem conseguindo resultados importantes e demonstrando poder de reação. Isso pesa muito em Libertadores. Porque mata-mata não é apenas futebol. É confiança. É saber sofrer. É conseguir sobreviver quando o jogo fica complicado. E talvez esse seja um dos aspectos mais interessantes desse Fluminense atualmente. O time está começando a mostrar que consegue reagir quando fica atrás. Isso cria confiança dentro do elenco.
E confiança em mata-mata pode transformar completamente uma equipe. Existe ainda uma vantagem que não aparece nas estatísticas: experiência. O Fluminense possui jogadores que já viveram partidas gigantes. Jogadores que sabem o que acontece quando o estádio está pressionando. Que sabem controlar momentos ruins. Que sabem que Libertadores não se joga sempre bonito. Às vezes você precisa sofrer. Às vezes precisa defender. Às vezes precisa ganhar de 1-0. E esse tipo de maturidade pode ser decisivo agora. Principalmente contra um adversário que provavelmente tentará transformar a partida em uma guerra. Então chegamos à pergunta que provavelmente está passando pela cabeça de muita gente. Dá para sonhar com outra Libertadores? Minha resposta é: calma. Mas sim, dá para sonhar. Não porque o Platense seja um adversário fácil. Não porque a semifinal esteja garantida. E muito menos porque o Fluminense seja automaticamente favorito ao título. Dá para sonhar porque o Fluminense chegou ao ponto da competição em que qualquer equipe sobrevivente começa a enxergar a taça. São 8 clubes. Depois serão 4. Depois 2. E o Fluminense já mostrou recentemente que sabe o caminho para chegar até lá. Por isso eu considero essas quartas um momento gigantesco para a temporada. Eliminar o Platense significaria muito mais do que simplesmente avançar uma fase. Significaria colocar o Fluminense novamente em uma semifinal de Libertadores. Significaria aumentar ainda mais a confiança desse elenco. Significaria colocar o clube novamente no centro das atenções da América do Sul. E, claro, existe também um impacto financeiro enorme conforme o clube avança na competição. Premiação, bilheteria, valorização de jogadores, exposição internacional. Tudo cresce. Mas nada disso acontece se o Fluminense cair na maior armadilha desse confronto: achar que já ganhou antes de entrar em campo. O caminho apareceu. A oportunidade existe. O Fluminense está entre os 8 melhores da América. E agora tem o Platense separando o clube de uma semifinal de Libertadores. No papel, o Fluminense tem condições de passar. Mas Libertadores não é decidida no papel. Vai precisar jogar. Vai precisar respeitar o adversário. Vai precisar aproveitar as oportunidades. Porque se conseguir fazer isso, torcedor tricolor, talvez esteja chegando a hora de começar a olhar para aquela taça novamente. Agora eu quero saber de você. Você acredita que o Fluminense chega até onde nessa Libertadores? Semifinal? Final? Ou você já está começando a acreditar no título? Deixe a sua opinião nos comentários, porque eu quero saber como está a confiança da torcida. Se você curte acompanhar diariamente as principais notícias, bastidores e tudo o que acontece no Fluminense, já deixa o like e se inscreve no canal. Porque essa Libertadores ainda promete muita história. Saudações tricolores e até o próximo vídeo.